Bom dia, sejam bem-vindos ao Momento Diário de Oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. É uma alegria recebê-los nesta segunda-feira, 2 de maio de 2022. Muitas bênçãos para todos nós, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Bom dia, bom dia. Elisa Carvalho, Ana Maria, Nilva Ruivo, Elizabeth Bete, Jane Macedo, José Mauro Salerno, Giselda Gomes Soares, Inês Bittencourt, Altair Jorge da Silva, Kátia Malta Salerno, Grátia Maria e Paulo Ricardo Casanova, Leoni Campos, Regina Bachmann, Bete Lima, bom dia, bom dia. Rejane dos Reis, bom dia, é uma alegria recebê-los. Carlúcia Mendes, Cirlei Dias, Sara Ávila, Rogério Ranucci, José Paulo Semnes, Ana Laura Semnes, Maria Elisa Santos Rosa, Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Tamara Nunes, Helena Bauer, bom dia, bom dia. Marisa Gonçalves Mariano, Sidney Luiz Félix, Maria das Graças, Ieda Rocha, bom dia. Leonice Turcato, bom dia. Glaci Aguiar Soares, sejam bem-vindos, bom dia. É uma alegria recebê-los em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, dos benfeitores, Quinho Messerschmitt, conosco também. Chegamos às 9 horas, vamos fazer a nossa leitura habitual. Nosso livro é O Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 176. Necessidade do bem. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui, comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos à plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do programa comum. Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras de atividades. Lembremo-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino de amor. Aí está a mensagem de Emmanuel para os nossos corações.
Vamos à nossa oração. Na felicidade deste dia, querido Mestre, sentimos a Tua presença, tanto quanto a presença desses amoráveis benfeitores destacados por Ti, para nos acompanhar neste nosso encontro, onde reunimos-nos com os nossos espíritos protetores, ou o anjo de guarda. Também conosco outros irmãos desencarnados que comungam do nosso dia a dia, tanto quanto os nossos irmãos ainda na vestimenta do corpo estão nos acompanhando nesta hora. E todos nós elevamos um pensamento a Deus em gratidão. Por mais um dia, por mais uma oportunidade, por estarmos vivenciando as experiências atuais, sejam elas quais forem. Porque cada uma destas experiências é altamente salutar para todos nós, trazendo-nos um ensinamento precioso que precisamos descobrir, colocando em prática. Obrigado, Pai, por todos esses que hoje estão aqui nos acompanhando virtualmente, e peço a Ti que os abençoe. Abençoe também, Mestre, os nossos irmãos a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Eles encontram-se em algumas necessidades. Temos os seus nomes relacionados em nossos apontamentos. Outros aqui estão declinados em nossa plataforma. Não importa, porque cada um deles irá receber, conforme os desígnios de Deus. E cabe a cada um de nós pacificar o coração e a mente, para podermos docilmente compreender que somos os filhos de Deus e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Basta que façamos as experiências propostas e encontraremos, na saudável realização destas propostas, a felicidade, a alegria de viver, a alegria de sermos úteis. Oramos por estes irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas diversas clínicas, os enfermos nos asilos, nos orfanatos, nas residências. Mormente esses enfermos, Mestre, que estão classificados por nós como graves e gravíssimos. Suas experiências são bastante severas e venho te pedir compaixão e misericórdia, que reanime esses nossos irmãos, oferecendo-lhes uma quantidade um pouco maior de coragem para enfrentar esta vicissitude. Aqui pedimos, Mestre amigo, pelos nossos irmãos que desencarnaram há pouco. Cada um deles está em transição para o mundo espiritual, deixando essa vibração densa para adaptarem-se às vibrações sutis do Espírito. É necessário um tempo para que o nosso irmão se adapte,
e nós outros cabe o dever de orarmos por eles, envolvê-los em vibrações salutares e amorosas, porque somente assim levarão de nós parte importante de nossas vibrações, para que eles sintam-se amados como sempre foram amados. Oramos pelas famílias que agora choram na dor da saudade, a separação pela desencarnação. A separação é somente física, porque nas estruturas espirituais ainda estamos e continuaremos a estar unidos. Quero aqui te pedir também, Mestre, pelos nossos irmãos que não suportaram o convite enganador das drogas e passaram, portanto, a fazer uso delas, aprisionando-se, tornando-se escravos, infelicitando-se e infelicitando os seus amores. Eles não sabem disso, Mestre, porque se soubessem, teriam resistido. Perdoemos esses irmãos. Façamos todo o esforço possível para recuperá-los, para retirá-los das garras duríssimas da drogadição, seja ela qual for. Pedimos também, Mestre, a tua compaixão juntamente à Mãe Santíssima, para o acolhimento aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Pelos seus familiares. Incluímos em nossa prece os nossos irmãos que estão na ideação suicida, planejando ou fazendo uma tentativa nesse instante. Vamos socorrê-los, Mestre. E aqui as nossas vibrações, as energias que estamos produzindo, disponibilizamos-as para que estes benfeitores possam direcioná-las a esses nossos irmãos que estão, neste momento, fazendo uma tentativa suicida. Por outro lado, irmãos nossos estão aprofundando-se nos abismos da depressão. Depressão que vem insidiosamente alcançando as criaturas, colocando-as apáticas, alheias no cotidiano. Irmãos nossos, nas condições de depressão, murcham como uma planta em vaso que não recebe a água adequada. Definham espiritualmente, embora possam manter seus corpos alimentados. Perderam o sentido da vida, o desejo de viver, porque talvez os objetivos que haviam estabelecido não foram ainda cumpridos ou alcançados. E desanimados, portanto,
tomados dessa insidiosa situação, deprimidos, também choram. Eles estão tristes, mestre. Seus corações estão fechados às visitas externas. Que a nossa prece, junto com esses benfeitores, possa ter o poder de tocar esses corações e sensibilizar essas mentes, a fim de que elas voltem à sua condição de vida normal, de experiência com as relações interpessoais em níveis saudáveis. Nível saudável também queremos para esses nossos irmãos que se afeiçoaram ao mal, disseminando os seus efeitos malignos à sua volta. Eles não conhecem o bem, mestre. E nas vibrações em que se encontram, ali estão, nessa loucura, para infelicitar outros, como se desejasse livrar-se desta canga, sem ter noção de como fazê-lo. Venho te pedir por estes, pelos nossos irmãos que estão renascendo, reencarnando junto a nós, pelas famílias que os estão recebendo, porque todos nós temos um dever, o dever de amarmos uns aos outros, estabelecendo cuidados básicos com os filhos de Deus, que Ele confiou aos nossos braços. Com todos esses outros que perambulam conosco no pó da terra, alguns fora de si, pelas confusões mentais em que se encontram, outros na busca da sobrevivência, recolhem amoedados, ofertados por corações generosos, que distribuem suas moedas ao longo das vias públicas. Os que têm fome, sede, os que desejando um lar, só conseguem repousar sob uma marquise ou uma ponte. Deitam-se em bancos de praça. Têm por colchão e cobertor jornais e papelões. Ó Mestre, quantas dores! Somente pelas nossas condições ainda de criaturas imperfeitas, experimentamos situações vexatórias. Mas há também os nossos irmãos que estão em conflitos bélicos. Não importa se o nosso irmão está lutando sob esta ou aquela bandeira.
Importa que os contendores, todos eles, necessitam do nosso amor. Todos eles necessitam de paz, tanto quanto nós outros. Abençoe-nos, Pai. Assim seja. Vamos para a reflexão de Joana de Ângeles. Agradeço a participação já de todos que aqui nos acompanharam. E vamos ao capítulo 157 do livro Vida Feliz. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus, através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Segunda-feira é dia de encontros com Jesus. É o momento em que nós nos reunimos presencialmente em nossa sede para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. É livre a participação. Fica o convite àqueles que puderem e desejarem, reúnam-se a nós, para que possamos estudar o Evangelho, evangelizando-nos, portanto, em nossas ações no cotidiano. Até o nosso próximo encontro, logo mais às 16 horas, ou amanhã. Com a graça de Deus e a sua permissão, deveremos aqui estar com as bênçãos de Jesus em mais um momento diário de oração. Foi um prazer. Muitas bênçãos a todos vós. Bom dia!